Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta para você entender como romper com a insegurança que hoje domina a sua vida. A insegurança que faz você permanecer em relações ruins, relações tóxicas, a insegurança que faz você permanecer diante do nosso maior inimigo. Você sabe qual é o nosso maior inimigo? O inimigo comum, o inimigo que vem deixando você frustrada, o inimigo que vem deixando você aí paralisada. A gente tem um inimigo em comum e a gente precisa dominá-lo, a gente precisa combatê-lo todos os dias. Quem sabe já escreve aqui quem é esse inimigo aqui. Eu falei dele ontem, não é o medo, o nosso maior inimigo é escreve aqui, conformismo. O conformismo é o maior inimigo das pessoas que estão infelizes hoje. O conformismo é o maior inimigo das pessoas que estão frustradas. O conformismo é o maior inimigo das pessoas que estão infelizes em relações tóxicas, em relações abusivas, em profissões totalmente desconectadas da sua essência. O conformismo é o maior inimigo das pessoas que poderiam ser incríveis, mas que estão o quê? Conformadas, alimentadas por esse medo, como Eloy descreveu aqui. O medo alimenta o conformismo, então você precisa combater esse conformismo, porque se você não tiver minimamente a indignação da vida que você está levando, você ainda não despertou, você ainda não está incomodada, a vida está boa para você. Então se a vida está boa para você, do jeito que está, se você está gostando da sua vida do jeito que ela está agora, eu recomendo, inclusive, que você nem fique aqui me ouvindo, porque o que eu vou falar aqui para você não vai te servir. Se a sua vida está boa, se as suas relações estão boas, se a sua vida financeira está boa, se a sua saúde está boa, se está tudo bem na tua vida, 100%, que bom, fico muito feliz, mas esse conteúdo não é para você. Eu vou falar aqui para as pessoas que estão indignadas com a vida que estão levando, indignadas com o sofrimento dessa vida, indignadas com a sua falta de ação e que querem sim uma mudança. Quem aqui realmente quer uma mudança? Escreve aqui mudança. Quem realmente quer aqui uma mudança de vida? Escreve mudança, só para eu saber. Porque se você não decidir por essa mudança, nada vai acontecer. E essa decisão começa com você. A insegurança, ela toma conta de você, por quê? Porque você dá espaço para ela. Você dá espaço para que essa insegurança decida por você. E eu tenho certeza que ninguém em sã consciência, ótimo, valeu a Sônia, a Célia, mudança, a Luciana Garcia, mudança. Se você quer mudança na sua vida, então fica aqui comigo. Porque eu vou mostrar para você hoje como vencer essa insegurança. Aí, Luíde, eu estou consciente do que não quero. Eu, na minha construção, excelente. Ter noção do que você não quer é um primeiro passo. Porque o que você não quer é o que está te incomodando hoje. E para você que quer mudança, começa a analisar o que você não quer mais na sua vida. Porque às vezes é mais difícil você desejar, você parar para pensar no que você quer. Talvez isso não esteja claro para você. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Mas você tem clareza do que você não quer, eu tenho certeza disso. Você tem clareza daquilo que está te fazendo mal. Você sabe que existem relações na sua vida que estão puxando você para baixo, existem ambientes que são extremamente tóxicos para você, existem hábitos que estão matando você, adoecendo você todos os dias e você não quer mais essa vida. Então você tem que olhar para aquilo que você não quer e começar verdadeiramente a agir. Mas toma muito cuidado com o que eu vou te falar agora. Porque as pessoas querem fazer isso de uma maneira mágica, de uma maneira rápida, de uma maneira em que elas não sintam o mínimo de desconforto.
E aqui eu quero que você entenda que não dá para você fazer qualquer mudança de vida sem um mínimo de desconforto. Não dá. Não dá. É impossível você acreditar que você vai mudar anos e anos de um comportamento e não vai ter um mínimo de desconforto. Então, presta muita atenção aqui. Eu vou falar algo que talvez você não gostaria de ouvir, mas eu preciso falar para você. Eu preciso falar. Acostume-se com o desconforto. Acostume-se com o desconforto. Você vai passar por uma fase que provavelmente ela vai ser uma fase talvez difícil, mas ela é temporária. Para toda mudança, presta muita atenção, para toda decisão forte que você toma na sua vida, o início, esse pós-decisão, ele é turbulento, sim. E por que ele é turbulento? Porque você está conhecendo um novo cenário, um novo contexto. E muito provavelmente é um cenário que você nunca viveu. Sempre quando você começa algo novo na sua vida, não é desconfortável? Sim ou não? Coloca aqui. Sim ou não? Só você lembrar, por exemplo, a primeira vez que você foi para a escola, ou a primeira vez que, sei lá, você mudou de escola, ou a primeira vez que você se mudou de casa, que você se lembra, não foi desconfortável para você? Sim ou não? É desconfortável. Tudo que é novo, claro que é desconfortável, porque não é conhecido. Não é conhecido. Então é normal que você tenha um pouco desse desconforto. Então, isso vale para a mudança que você quer. Agora começa a entender uma coisa. Essa mudança só depende de uma pessoa. Faz assim, ó, para você agora. Ela depende só de você. Não depende do outro. Não depende da sua família mudar o comportamento com você. Não depende do seu ambiente entender que você agora, por exemplo, vai comer saudavelmente e não vai mais comer um monte de porcaria. Não depende do seu ambiente, depende de você. Depende de você. E é aqui que eu quero que você entenda que se você não se priorizar, se você não se colocar como prioridade, escreve aqui, prioridade. Essa palavra é essencial para você iniciar essa mudança de vida. E é assim que você começa a vencer a insegurança de romper com aquilo que te faz mal. Você precisa se colocar como prioridade. Ô gata, mas é muito difícil me colocar como prioridade porque eu carrego o mundo nas costas. Quem aqui se identifica com isso? Eu faço um monte de coisa para um monte de gente. Tudo que as pessoas pedem eu digo sim, eu tenho dificuldade de dizer não. Pois é. Você chegou a esse ponto porque você não conseguiu colocar limites nessas pessoas. Você tem aceitado uma vida muito difícil. E isso não é culpa sua. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Isso não é culpa sua. Aliás, elimina essa palavra culpa. Tira a culpa do teu vocabulário. Tira a culpa dos teus pensamentos. Porque muitos dos processos de comportamento que nós temos, nós nos culpamos, mas nós não somos culpados. Porque a gente atende muitas vezes uma programação mental que nos leva a ter esse comportamento. Você não é culpada por hoje carregar o mundo nas costas, não conseguir dizer não. Você não é culpada. Porém, você é responsável por mudar isso. A responsabilidade, escreva aqui, a responsabilidade, ela é sua. E você precisa assumir essa responsabilidade se você realmente quer mudar a sua vida. Não adianta você ficar no vitimismo. O vitimismo, ele só vai te deixar para baixo. O vitimismo só vai deixar você ainda mais nessa zona de insegurança. Essa zona de insegurança, ela não passa, presta muita atenção agora, ela não passa de um medo imaginário. Escreva aqui, medo imaginário. Um medo
que não existe. Um medo irreal. Isso é um medo imaginário. Existem dois tipos de medo, eu vou te falar daqui a pouquinho. Deixa eu só dar um bom dia aqui, ó. Várias pessoas entraram, vem chegando aqui, vai compartilhando essa live com quem você acha que precisa desse conteúdo. Deixa eu dar um bom dia aqui, deixa eu ver para quem chegou aqui, o Tom Leite, a Mirella, a Luciana Garcia, a Deise, bom dia, Sol Pires, deixa eu ver, M. Doraki, maravilha, bom dia, bom dia. A Rosana, Transmutando Vida, seja bem-vinda, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. A Mama Idogawa também por aqui. A Karen, a Flá Cabreira, bom dia. Isso, Eloide, não existe magia. Thalita Amaro, seja bem-vinda. Edivânia Gomes também por aqui. A Kênia também, bom dia, bom dia. Sara Mesquita, muito desconforto, boa. Isso, Sônia, prioridade, isso, exato. Luciene também por aqui, o Paulo Sila, a Elisângela Ribeiro, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Laudiceia, isso, medo imaginário. A Valquíria Gomes também chegando por aqui. Existem dois tipos de medo, presta muita atenção. Existe o medo real. O medo, antes de falar dos dois medos, o medo é uma emoção. Escreve aqui, o medo é uma emoção. E uma emoção serve para nos proteger. O medo real vem, ele nos alerta e, digamos, ele vai embora. Vamos imaginar que você está andando numa floresta e você sente medo, porque você não conhece aquela floresta. E aí, por que você sente aquele medo? Porque lá naquela floresta tem um leão à solta. E esse leão fica na sua frente. Existe um medo real, tem um leão na sua frente. Só que o medo imaginário é ele que prende você nessa zona de insegurança. São os pensamentos que você deixa aí livre, leve e solto na sua mente. Pensamentos que normalmente estão com um viés mais negativo. Faz sentido isso para você? Os teus medos imaginários são eles que estão te prendendo. São medos que não são reais. São medos baseados, muitas vezes, em suposições com o pior cenário. O medo imaginário é ele que alimenta essa insegurança que faz você permanecer numa situação que é ruim para você, naquilo que te faz mal. E como que eu venço essa insegurança? Eu preciso vencer essa insegurança com ação. Escreve aqui, ação. Nada vence ação. Nada vence ação. E eu quero que você entenda que se você não agir, os dias vão continuar passando. A vida vai continuar passando. A cada dia é um dia menos. A cada dia a gente está mais perto do fim. E será que a vida que você tem hoje, ela não pode ser diferente? Será que você está fadada a um destino de sofrimento o resto da vida? Por quê? Porque você talvez ainda não tenha decidido para valer sair desse sofrimento. Você está esperando o cenário perfeito, você está esperando o momento certo, você está esperando alguma coisa mágica acontecer para você mudar. E aqui existe uma diferença, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você vai vencer essa insegurança com ação, como eu disse, mas com preparação. Ação com preparação. Escreve aqui, ação com preparação. A preparação, ela vai minimizar esse medo, essa insegurança que você tem de romper. E essa preparação, ela envolve, por exemplo, as suas emoções. A preparação envolve conhecimentos que você não tem, por exemplo, conhecimentos técnicos. Quer ver um conhecimento que talvez te prenda numa relação tóxica e abusiva? Você talvez hoje viva uma relação tóxica, abusiva com um narcisista e você enfraqueceu ao longo desse tempo. Infelizmente, é muito comum. Você hoje talvez não tenha força para romper com essa relação. Quem aqui se identifica?
Você talvez não tenha força para romper com essa relação tóxica. Só que, quando você está enfraquecida, você acaba aceitando muitas coisas que são ditas e que você nem questiona, porque você está olhando apenas para aquilo que a pessoa falou. Então, por exemplo, a pessoa fala para você o seguinte: olha, se você pensar em separar, você vai sair daqui com uma mão na frente e outra atrás. Alguém aqui já ouviu essa frase? Você vai sair daqui sem nada, porque eu não vou deixar você levar nada dessa casa, você não vai ter casa para morar, você vai passar fome. Você está enfraquecida. Você está sem a sua autoestima nesse momento. E a sua autoestima é a tua proteção. Autoestima é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê. E é claro que você acaba aceitando essas palavras e achando que isso é verdade. Você acaba achando que isso é a realidade. Só que não é. Só que não é. Ó, Marli, você não tem onde cair morta. Só que você aceita isso porque você está enfraquecida. A preparação é você começar o quê? A se fortalecer. É você, pouco a pouco, recuperar a sua autoestima. E a autoestima, como eu digo, não é apenas o externo. A autoestima é aqui dentro, é como você se enxerga, é como você se vê. Porque quando você tem uma autoestima forte, você confia nas suas ações e nas suas escolhas. E a confiança é a base da ação. Você só age se você confiar nas suas escolhas, nas suas ações, se você confiar no teu conhecimento. E é por isso que você cai muitas vezes e não consegue se levantar, porque a sua autoestima está tão abalada que você perdeu a confiança em si. Mas olha, presta muita atenção. Existem conhecimentos que você não tem. Por exemplo, quando alguém fala para você, você não tem onde cair morta, que você vai sair daqui com uma mão na frente e outra atrás, isso talvez não seja realidade mesmo, sabe por quê? Porque existem leis que protegem você. Existem leis que não vão permitir que você saia com uma mão na frente e outra atrás. Hoje, aqui no Brasil, existe a união estável e você consegue provar isso, essa união estável, mesmo que você não seja, por exemplo, casada no papel. E se você for casada no papel, isso, digamos, se torna ainda mais fácil de você provar. Ou seja, o patrimônio construído pelo casal, ele provavelmente vai ser dividido. Então, essa história é uma história muitas vezes apenas para o quê? Para te manter sob essa zona de insegurança. Agora, eu entendo que você talvez hoje não consiga raciocinar dessa maneira que eu disse. Por quê? Porque você está envolta a várias emoções e você está machucada, você está enfraquecida. É por isso que, para você vencer essa insegurança, você precisa de preparação. Escreva aqui, preparação. Ação com preparação. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros sem se preparar. Você conhece alguém que correu uma maratona sem se preparar? Uma pessoa que estava lá, sedentária no sofá, e aí, do nada, ela resolveu correr uma maratona naquele dia e correu uma maratona? Ela pode até ter feito isso, mas eu não sei se ela sobreviveu. Talvez ela até tenha completado, mas ela esteja com várias sequelas. Então entenda que você precisa se preparar. E esse rompimento com o que te faz mal é a tua maratona. Escreve aqui, maratona, é a sua maratona. É o seu grande desafio. E você precisa investir na sua preparação. Porque existem conhecimentos que você não tem. Existe autoconhecimento que você não tem. E a gente precisa ter a humildade de reconhecer isso. A vida que você não tem, sabe onde ela está? No conhecimento que você não tem. A vida que você gostaria de ter, sabe onde ela está?
no conhecimento que você ainda não tem. Porque se você já tivesse esse conhecimento, você já estava lá. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Thalita. Pessoas que falam ruim com ele, pior sem ele. Vai que você arruma alguém pior. Pois é. Por isso, Thalita, o ambiente que você vive, muitas vezes, ele te puxa para baixo. Ele te puxa para baixo. Por isso que eu digo, Thalita, todos os dias, sabe qual é a pior praga que a gente tem? A pior praga que existe no mundo é a praga do conformismo. O conformismo é o nosso inimigo, é o inimigo da mudança. Frases desse tipo são de pessoas conformadas, pessoas que provavelmente viveram algo muito parecido com o que você vive e elas não tiveram a coragem de romper com isso. E quando ela percebe que você talvez tenha essa coragem, sabe o que ela faz? Ela te puxa para você continuar junto com ela. Sabe por quê? Porque a tua coragem vai significar a covardia dela. A sua ação vai significar a paralisia dela. Então ela não quer. Então toma muito cuidado com os conselhos de quem você escuta. Porque nem sempre eles serão positivos para você. Faz sentido, Thalita? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido. A Heloíde, quando eu me conheço, o que o outro diz não me atinge. Sim, quando você está preparado, inclusive, para isso, o que a outra pessoa fala é como se batesse aqui e voltasse. A Edivânia, quando não confiamos em nós mesmos, nos tornamos vulneráveis ao fraco que se acha perdedor. Exatamente. A confiança, ela é construída a partir da autoestima. Vem a autoestima primeiro. A autoestima é como eu me enxergo. Se a minha autoestima ela é baixa, quem aqui tem autoestima baixa reconhece isso, porque é difícil você reconhecer que você hoje tem baixa autoestima. Quando a sua autoestima é baixa, a maneira como você se enxerga é com vergonha, é com insegurança. É claro que você não vai confiar nas suas escolhas e decisões. É claro que você vai ter medo de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, de se colocar. Por quê? Porque você mesma já sabe, nesse momento, que você é alguém que está muito enfraquecida. Você perdeu a confiança em si. E aí, claro, que você fica muito mais vulnerável. Tudo bem? Faz sentido? Ótimo. Excelente. O que eu quero que você compreenda aqui, que essa preparação, ela é necessária para você vencer essa insegurança de romper com aquilo que te faz mal. Por quê? Porque esse rompimento, talvez ele nunca será rápido, ele nunca será fácil. E você só vence a insegurança se você tiver preparação. É por isso que coragem é ação com preparação. Escreve aqui, coragem é ação com preparação. Eu bato nessa tecla todo dia porque as pessoas acham que coragem é algo que elas vão tropeçar na rua e aí do nada elas serão mais corajosas. E não é nada disso. Coragem é ação com preparação. A coragem que hoje te falta é, na verdade, a falta de preparação. Do momento que você parar de querer achar soluções rápidas e mágicas, na hora que você realmente entender que existe uma maratona para ser completada, aí sim você vai começar a se fortalecer. Aí sim você vai começar a recuperar sua autoestima. Aí sim você vai passar a ter mais confiança nas suas escolhas e decisões. Aí sim você vai tomar a decisão. Isso, Thalita, falta de preparação. A falta de preparação te mantém do mesmo jeito. Te mantém do mesmo jeito. Você já percebeu que muitas coisas se repetem na sua vida? E eu sempre digo que se algo ruim se repete na sua vida, tem um significado. Significa que você não aprendeu nada com aquilo que aconteceu. Nada. E se você não aprendeu, você não ganhou conhecimento. Você não ganhou conhecimento. Faz sentido isso para você? Você precisa entender
Você precisa entender isso. Você precisa se preparar. Ô gata, mas eu não tenho tempo para me preparar. Pois é, se você não se colocar como prioridade, não há como fazer isso. Você tem que tomar a decisão de se colocar como prioridade. E prioridade é por você e talvez pelos seus filhos. Tem muita mãe que diz que faz tudo pelos filhos, e eu acredito nisso. Mas isso não pode ser uma desculpa para você não ser a prioridade da sua vida. Não, gata, a prioridade da minha vida são os meus filhos. Tem um erro aí. Tem uma casca de banana nessa sua afirmação. Porque se a sua prioridade são os seus filhos, você está se colocando em segundo lugar. E isso é diferente de você ser uma pessoa egoísta. Porque é esse jogo que fica muitas vezes na sua cabeça. Nossa, mas se eu me priorizar e não me priorizar os meus filhos, eu serei julgada como uma pessoa egoísta. É por isso que eu gosto tanto da metáfora da comissária de avião. Você já ouviu essa metáfora? Quando a gente anda de avião, antes do voo começar, a aeromoça, a comissária de bordo, ela dá instruções. E aí ela diz o seguinte, entre outras coisas, ninguém escuta aquilo, né? A maioria das pessoas não escuta, mas ela diz o seguinte: se a gente tiver uma turbulência aqui, máscaras irão cair, e se você tiver com uma criança ao seu lado, primeiro coloque a máscara em você e depois na criança. E por que ela diz isso? Porque se você colocar primeiro na criança, você talvez passe mal e, por exemplo, desmaie. E a criança vai ficar sozinha. Você precisa se colocar como prioridade. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? Você precisa se priorizar. E essa é a base da decisão para você romper com aquilo que te faz mal. Aí, Edivânia, a decisão é fácil. Agora, disciplinar o psicológico é difícil. Ter blindagem emocional não é fácil. Temos que vencer a maratona da disciplina todos os dias, dia a dia, pós-dia. Saber que vamos nos encontrar. Ótimo, Edivânia. É por isso que a disciplina é tão importante. Quem está na comunidade Coragem sabe disso. Porque é o que a gente vem trabalhando. A comunidade Coragem é um grupo de pessoas que eu acompanho de perto. Disciplina todos os dias. E disciplina é treinável. Só que a decisão, por exemplo, alguém aqui escreveu, a Marli, estou me preparando para essa maratona. Ótimo. Mas precisa agir. Precisa começar a dar passos. A maratona, ela já começou. E a maratona, muitas vezes, você vai entender a maratona durante a caminhada, durante os primeiros quilômetros. Então não adianta eu ficar ali, esperando a maratona começar e eu tô aqui, tô me preparando, tá bom, mas e aí? Vamos lá, já começou a corrida. Começa a correr. Talvez os primeiros quilômetros serão mais lentos, serão mais difíceis, sim, mas depois desse primeiro desconforto, tudo fica mais tranquilo. Entende isso? Então entenda que você precisa agir. A Thalita, muito boa pergunta. A preparação é financeira e psicológica? A preparação, na minha visão, Thalita, a principal que você precisa agora é a preparação emocional. Porque nesse momento a sua decisão não foi tomada ou você não entrou em ação porque as emoções estão decidindo por você. Enquanto você não tiver, escreve aqui, blindagem emocional, que é o domínio dessas emoções, as emoções vão decidir por você. Então vem o medo, que é uma emoção, e aí ela começa
a jogar pensamentos na tua mente do tipo, puxa, não vai dar certo, Thalita, puxa, Thalita, você não vai conseguir, é melhor você ficar aí, vai que você arranja alguém pior. Ou seja, esses pensamentos são alimentados por esse medo, que é a emoção. A primeira preparação é emocional. Quando eu me preparo emocionalmente, quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo olhar para a situação de uma maneira racional. E aí eu vou ver, peraí, eu preciso de uma preparação financeira, por exemplo, para sair dessa relação? Preciso. Então eu vou buscar conhecimentos para ou aumentar minha renda, enfim, para criar um negócio, seja lá o que for. Aí sim, porque se eu não tiver essa preparação emocional, pode ter certeza que vai acontecer uma coisa chamada autossabotagem. Já ouviu falar nisso? Autossabotagem. Aí você não consegue prosperar, você não consegue ter a sua independência financeira e você fica o quê? Rodando, frustrada e achando que você tem que viver assim mesmo. É por isso que o nosso maior inimigo é o conformismo. Eu quero que você saia daqui hoje, como em todos os dias que nós estamos aqui juntos. Você precisa sair daqui indignada com a vida que você está levando, mas sem culpa, sem se culpar, sem se chicotear. Mas você precisa sair daqui indignada com a vida que você está levando, porque essa vida não é a vida que você merece. Essa vida de sofrimento não é a vida que você precisa ter para o resto da sua vida. Ou você vai querer ter essa vida de sofrimento para o resto da sua vida? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Sim ou não? Você quer continuar? Você vai aguentar por mais um tempinho? Você vai aguentar por mais alguns anos? Cuidado, porque a vida passa muito rápido. A vida está passando. Todos os dias é um dia a menos. Eu vejo isso todos os dias, não apenas na minha vida, mas com os meus clientes de hipnoterapia, nas sessões de avaliação que eu faço, nos atendimentos de mentoria, nos treinamentos que eu dou. A cada dia é um dia a menos para todo mundo. E você vai ficar paralisada aí até quando? Sem nenhuma ação. Achando que sozinha você vai conseguir. Presta muita atenção. Sozinho, você não vai conseguir sair dessa situação. Você precisa de ajuda, você precisa ter a humildade de reconhecer isso. Eu preciso de ajuda para sair dessa situação. E tá tudo bem. Não tenta inventar a roda. Não tenta inventar a roda já foi inventada. Busque ajuda, porque você precisa de conhecimentos que você não tem. Não tem nesse momento. E a vida é uma constante evolução. Eu ganho um conhecimento, eu evoluo. Quando eu ganho conhecimento, eu expando o meu domínio sobre o mundo. Eu vou aumentando o meu domínio sobre o mundo. A Edivânia, disciplina e resistência emocional nos leva a lugares que sonhamos e nos faz realizar coisas que achamos impossível. Exatamente. A disciplina e a blindagem emocional, que eu digo, né, que é o domínio das emoções, elas te levam a lugares incríveis. A minha vida mudou totalmente quando, primeiro, eu adquiri blindagem emocional, quando eu aprendi a dominar as minhas emoções, deixar de ser reativo, deixar de ser compulsivo, deixar de quebrar com a minha palavra. E a disciplina deu velocidade aos meus sonhos, aos meus objetivos, às minhas metas. E aí com isso você tem um resultado. Faz sentido isso para você? Eu via Cirilo, minha falta de amor próprio e compaixão de mim me fez aturar muitas coisas desnecessárias. Sim, autoestima, você perdeu a sua autoestima, você provavelmente tem uma baixa autoestima. Oi Deise, seja bem-vinda, bom dia. Você perdeu a autoestima em algum momento da tua vida, provavelmente na infância. E essa baixa autoestima é como a tua roupa, é a tua proteção.
Imagina você perder essa roupa na avenida mais movimentada da sua cidade de uma hora para outra. Você fica o quê? Vulnerável. E aí você acaba aceitando muitas coisas desnecessárias. Tudo bem? Eloide, gratidão por você ter falado. Se você não decidir, nem precisa me seguir. Pois é, nem precisa me seguir. Eu quero que você saia daqui, todos saiam daqui, indignados com esse conformismo que tomou conta da tua vida. Você tem que sair daqui inconformada. Você não pode mais aceitar, achar que isso é normal. Uma vida infeliz, ela é comum, mas ela não é normal. Uma vida de sofrimento é comum, infelizmente é comum, tem cada vez mais pessoas aceitando o sofrimento como padrão, mas isso não é normal. A gente tem que parar de normalizar absurdos. Isso é um absurdo, você achar que a vida é só sofrimento, que a vida é só desgraça, que a vida não tem relações saudáveis. Não é isso. Para de achar que a vida é essa porcaria que você está vivendo hoje. Para com isso. E arregaça as mangas agora para se preparar, para correr a sua maratona. Existe uma maratona para você correr, mas você não vai ganhar essa maratona, você não vai completar essa maratona se você não se preparar. Porque senão você corre o risco de não terminar, ou se terminar, você vai terminar muito machucada. E é assim que você vai vencer essa insegurança, para romper com aquilo que te faz mal. Preparação. Preparação. Porque o medo, presta muita atenção, o medo é uma emoção e ele sempre vai estar conosco. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. E você já deve ter ouvido, não, coragem é ausência de medo. Não é. Não é. O corajoso, ele tem medo também, porque o medo é uma emoção. E uma emoção nos protege. A gente precisa ter medo. Porque senão a gente talvez nem estivesse vivo. Talvez a gente nem estivesse vivo aqui. Só que coragem significa preparação. Significa ação. Você acha que um super-herói, por exemplo, ele do nada, o corajoso, ele do nada, ele salvou lá o planeta, seja lá o que for? Não, ele se preparou, tem uma preparação ali. E é isso que você precisa começar o quanto antes. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Coloca aqui sua pergunta, sua dúvida. Deixa eu ver aqui. A Sony, ele fala que eu não quero reatar porque estou conversando com outro, mas só eu sei o que já passei com ele. Sony, deixa eu falar para você uma coisa com todo o meu amor. Você está aqui ainda? Coloca aqui sim ou não se você está aqui, por favor. Que eu quero falar para você com todo o meu amor, de verdade, para você, para te ajudar. Aquilo que faz mal pra gente, você tem consciência, certo? Você sabe o que está te fazendo mal hoje. E provavelmente essa relação que você tem aí. Mas escuta o que eu vou te falar, como eu falei, vou falar com todo o meu amor para você. Para de focar a atenção nele. Você não vai sair desse buraco continuando falando dele, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Isso tudo você já sabe. Se você realmente quer sair dessa situação, coloca aqui se você realmente quer sair dessa situação. Você tem que olhar para quem? Para você. E olhar para você é se preparar para sair dessa situação. Enquanto você continuar só falando, porque ele isso, porque aquilo, você está no papel de vítima. Você está querendo que alguém te salve. E ninguém vai te salvar, Sony. Ninguém vai te salvar. A única pessoa que é capaz de te salvar é você. Só você pode se salvar. Mas você vai se salvar não é se o outro decidir, porque para o outro, ele, a Tita da pizza, eu estou na mesma dela, legal. Então escuta junto aqui, por favor. Estou falando com todo o meu amor para vocês, tá bom? A gente precisa
entender que a mudança está na gente, não é no outro. Ah, mas é ele que me faz sofrer, é ele que me desvaloriza, é ele que me trai, é ele que... Ok. E eu não estou atenuando o que ele faz. Ele provavelmente, ele é um narcisista, ele é um abusador, você já sabe disso. Agora cabe a você sair dessa relação. E sair dessa relação é se preparar. Então para de focar nele. Para de falar dele. E olha para você. Olha para a sua preparação. Olha para aquilo que você precisa fortalecer dentro de você para sair dessa situação. E o que eu estou falando para você não é baseado em teoria. Isso é baseado, não é apenas em teoria, é baseado em várias pessoas que eu já atendi, seja na hipnoterapia, seja no meu programa Blindagem Emocional. Pessoas que saíram de relações tóxicas, abusivas, de violência, quando elas pararam de ficar olhando para o outro e elas começaram a olhar para si. Quando elas decidiram realmente sair, elas olharam para si e começaram a se preparar, a curar suas feridas emocionais. Então, o que eu posso te dizer de verdade é, para de falar dele, saia desse papel vitimista, que ele não serve para você. O vitimismo não salva ninguém. O vitimismo não salva ninguém. O vitimismo só te mantém numa lama, numa areia movediça. E mesmo sem eu te conhecer, eu tenho certeza que você é capaz sim de sair dessa situação, desde que você pare de olhar para o outro, pare de ficar falando do outro e você comece a agir olhando para si. Tudo bem? Com todo o meu amor para você, Sônia, para titia, né, da pizza, Tita da pizza, para você que está vivendo isso, com todo o meu amor. Mas é só assim que você vai sair dessa relação. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tudo bem? A Edivânia, nós nos permitimos passar por todas as situações e temos um poder único de nos retirar do que nos faz mal. Sim, exatamente. Nós temos esse poder. É que talvez nesse momento você esteja enfraquecida, a sua autoestima está baixa e é normal. Mas eu preciso recuperar essa autoestima. E é possível. Só que é um processo. Existe um processo para você se preparar para sair dessa situação. Tudo bem? A Daisy, eu adoro ouvir você. Mesmo sem ter feito um curso pago com você. Fiz uma mudança radical em minha vida, estou bem melhor. E fiz isso mesmo, olhei para mim. Você está coberto de razão. Ótimo. Que bom. Que bom. Sônia, olha só. Ele vai dizer que estou conversando com ele. Esquece ele. Enquanto você continuar falando dele, você não vai sair dessa situação. Tudo bem? Você não vai sair dessa situação. Não vai sair dessa situação. Olha para si. Olha para si. Edivânia, processo dolorido, mas o resultado é maravilhoso. Sim. Porque você tem uma vida pronta, te esperando. Uma vida que você merece. Só que essa vida só vai acontecer se você fizer as escolhas e tomar as decisões. Se você romper com aquilo que te faz mal. Tudo bem? Faz sentido? Isso, Thalita. O foco sempre tem que ser você. Exatamente. Bom, nos vemos amanhã às 8h15 da manhã para mais um assunto importante para você. Tá bom? Um lindo dia. Grande abraço. Tchau.